Sou o desembargador Roberval Bellinati, primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A primeira vice-presidência do tribunal é responsável pela memória, pela preservação da memória dos magistrados, dos servidores e da instituição. Hoje, 4 de março de 2026, quarta-feira, temos a honra de receber no programa História Oral o eminente juiz de direito Renato Castro Teixeira Martins, um jovem magistrado e brilhante magistrado aqui do nosso tribunal. Nasceu no dia 17 de janeiro de 1971, 55 anos. Nasceu em São Paulo, capital. É filho de Wilson Martins e Elizabeth Castro Teixeira Martins. O magistrado formou-se em Direito pela Universidade Paulista, Unip, São Paulo, em 1996. É mestre em Direito Processual Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC. Antes de ingressar na magistratura, atuou na Polícia Civil do Estado de São Paulo, como investigador de polícia entre 1991 e 1993, além de exercer a advocacia por aproximadamente 3 anos. Tomou posse como juiz de direito substituto aqui do tribunal no dia 14 de abril de 2000, há 25 anos. Parabéns, doutor Renato Castro Teixeira Martins. Já está com 25 anos de carreira aqui no tribunal. E ao longo de sua trajetória, atuou em várias cíveis, tribunais do júri e juizados de competência geral e criminal. Em 2005, foi promovido por merecimento a juiz titular da Vara do Tribunal do Júri de Sobradinho. Exerceu também as funções de juiz titular da 2ª Zona Eleitoral do Distrito Federal. E também foi diretor do Fórum Desembargador Mauro Renan Bittencourt, no Paranoá. Estamos aqui fazendo uma breve síntese do currículo do Dr. Renato. Foi convocado para o STJ, Superior Tribunal de Justiça, atuando como juiz instrutor e juiz auxiliar no gabinete do saudoso ministro Paulo de Tarso Sanseverino, grande ministro do STJ, fui amigo pessoal dele, acumulando a atribuição de juiz supervisor do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas no GEPNAC, lá do STJ. Com o falecimento do ministro Sanseverino, passou a exercer a função de juiz instrutor no gabinete do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva. Autor do livro Julgamentos Liminares de Improcedência, publicado pela GZ Editora, também possui diversos artigos publicados em periódicos especializados. Paralelamente à carreira judicante, atuou como professor nas escolas da magistratura do Distrito Federal e do Ministério Público, bem como no Unifeub e na Faculdade Mackenzie de Brasília. Atualmente, o Dr. Renato exerce suas funções como juiz titular da 19ª Vara Civil de Brasília, reafirmando seu compromisso com a excelência jurídica. Então, hoje temos a grande honra de receber no programa História Oral aqui do Tribunal o eminente juiz de direito, Dr. Renato Castro Teixeira Martins, juiz titular da 19ª Vara Civil de Brasília, como eu disse, 55 anos, um jovem magistrado e já com 25 anos de carreira. Seja muito bem-vindo ao programa História Oral do Tribunal, Dr. Renato. Obrigado, desembargador. É uma honra estar aqui conversando com o senhor. É uma honra para nós receber a Vossa Excelência aqui. Muito obrigado. Vamos nessa entrevista que vai ficar disponível no canal do Tribunal no YouTube e a transcrição aqui no Memorial, pro resto da vida.
nós vamos começar a fazer essa entrevista para conhecer a sua pessoa. Vamos começar pela família. Eu vi aqui no seu currículo, vou chamar de você aqui. Claro. Você nasceu em São Paulo, no dia 17 de janeiro de 71, é filho do Wilson Martins e Elizabeth Castro Teixeira Martins. Eu queria que você inicialmente falasse dos seus pais. O que seus pais faziam, se eles eram da área jurídica ou de outra área. Bom, eu na verdade convivi muito pouco com meu pai, porque eles se separaram quando eu tinha 2 anos de idade aproximadamente, e eu fiquei praticamente 18 anos sem ter contato com ele. Então eu convivi com a minha mãe e com meus avós, que foram os responsáveis pela minha criação. Eu nasci em São Paulo, capital, sou paulistano raiz, digamos assim, morava num prédio, no meio daquela coisa toda cinzenta de São Paulo, no meio daquela garoa, pressão, né, da cidade grande, né? Então, a minha infância, praticamente, durante a semana, era brincar, digamos assim, na área de lazer do condomínio. Mas eu viajava muito nos finais de semana, nós tínhamos um apartamento em Santos, e naquela época Santos era muito bonito, as praias eram limpas, era um lugar muito agradável. Ainda é até hoje, muito embora as praias já não sejam tão boas quanto na época. E também eu frequentava muito o sítio de uns parentes nossos, né? Então, todo final de semana eu, quando podia, corria ou para a praia ou para o mato, digamos assim. E a minha infância foi muito tranquila, a família de comerciantes, a minha ascendência é portuguesa. Então, o meu bisavô tinha uma padaria que depois passou para o meu avô. E meus primos, meus tios também tinham restaurante, padaria, tudo ligado ao comércio. Então, a minha infância, ainda que sem querer, era mais ou menos dirigida para virar comerciante também, certo, né? Agora, o seu pai, você teve essa convivência posterior com seu pai, mas o seu pai era da área jurídica? Não, meu pai não era da área jurídica, ninguém da família era da área jurídica. A sua mãe trabalhava na padaria? Minha mãe trabalhava numa escola, era orientadora educacional. Mas ela chegou a trabalhar na padaria? Não, ela não chegou a trabalhar na padaria. Quando o meu avô resolveu se aposentar, aí nós vendemos o ponto, né, o estabelecimento comercial, e mantivemos o imóvel até hoje, né? Mas aí essa parte, esse núcleo familiar, digamos assim... E a sua mãe foi trabalhar numa escola? Isso, trabalhava numa escola. Ela era o que, professora? Orientadora educacional. Orientadora educacional. E eu geralmente, pelo menos durante a infância, estudava nas escolas onde ela trabalhava. Certo. Então a minha educação... Então você estudou em São Paulo, você fez a faculdade de São Paulo, Isso, né? fiz a faculdade de São Paulo. Na Unip. Isso. E... Eu, na verdade, desembargador, o que aconteceu? Eu entrei na faculdade muito cedo, eu tinha 16 anos. E como muita gente, não sabia muito bem o que fazer. E não tinha referência de ninguém de área técnica, né? Como eu disse para o senhor, todos eram comerciantes. Eu não tinha contato diário com engenheiro, com advogado, com médico, com juiz, com ninguém de alguma área técnica específica. E como não sabia o que eu ia fazer, acabei optando pelo curso que na época em São Paulo era o mais, digamos assim, escolhido pelos perdidos, que era administração de empresas. E eu comecei a fazer administração de empresas e com 2 anos e pouco de faculdade eu percebi que não era aquilo que eu queria. E comecei a ter aula de direito, né? Algumas noções, e comecei a gostar de direito. E nessa época eu comecei a resgatar um sonho de criança, que era de ser policial. Eu sempre tive sempre gostei muito de arma de fogo. Quando eu brincava, quando eu era menino, a minha arma preferida era um revólver de plástico. Eu gostava de ver aqueles filmes de bang bang, aquela coisa toda. E aí eu resolvi largar a administração de empresas para fazer direito, pensando em ser delegado de polícia. E para adiantar, digamos assim, né, a vida profissional dentro da polícia, eu fiz concurso para investigador de polícia. E entrei muito novo, entrei com 19 anos, né? Então, assim, a minha vida profissional até chegar na magistratura, até descobrir minha vocação, ela foi um zigue-zague, digamos assim. Era o curso adequado, né? Direito. Isso. Para o policial ter isso, direito, eu fui fazer direito pensando em ser delegado de polícia. Delegado de polícia. Mas não, naquele momento não pensava em ser juiz. Não passava. Eu achava que juiz era alguma coisa... Muito longe, distante. Era muito longe, pra gente, não sei, especial, eu também passei por alguma isso. coisa do gênero. Eu nunca me imaginei juiz. Então nem passava na minha cabeça. Mas Deus chama, né? Exatamente. Deus Talvez seja isso mesmo. E aí eu
trabalhei 3 anos aproximadamente Mas na antes de você polícia. falar da polícia, a sua mãe, seu pai teve uma convivência posterior, mas a sua mãe teve mais filhos? Ou você Eu teve? tenho um irmão Ela chegou a se bilateral. casar? Ela chegou a se casar? Ela casou-se novamente, Casou-se novamente. né? Depois, acho que quando eu tinha uns Mas por parte de pai, 14 você tem anos. irmão também? Tenho, eu tenho 2 irmãos, digamos, unilaterais, né? Que eu conheci já. Mas você convive com esses irmãos ou não? Convivo. Depois de Com os muitos São anos. 4 irmãos, então. Isso. Depois de muitos anos eu voltei a ter contato com meu pai e aí conheci os meus irmãos, que a essa altura já eram adolescentes. Eles moram em São Paulo. Mora em São Paulo. Todo mundo mora em São Paulo. Só eu que. E na área jurídica, só você. Só eu. Eu que inaugurei, digamos assim. Certo. Bom, então você estava falando da polícia, você disse que gostava dessa área desde adolescente, de criança. E qual foi essa experiência trabalhando na polícia de São Paulo? Você foi na capital? Isso, na capital. É um Eu trabalhava. movimento muito grande, a polícia Muito. lá trabalha muito. Eu trabalhava no. Muitas ocorrências. Sim, eu Acontece. trabalhava no departamento de homicídios, né? O DHPP. Então, assim, o meu dia a dia era investigar homicídios, né? E comparecer aos locais de homicídio, enfim, era uma experiência, foi uma experiência bem interessante. Você pra ficou, quem eu tinha estou vendo 19 aqui no anos. Correio, 3 anos na polícia. 3 anos. E aí, Mas voltando então, Pois não. nessa área da polícia, você trabalhou com homicídios. só o tempo que eu Era fiquei o na seu polícia, trabalho o tempo todo, nesses era o 3 tempo anos? todo, investigando E homicídio. é muito difícil trabalhar com homicídio? É complicado, porque ainda mais para quem tinha 19 anos, né? Então a gente. Porque a gente lida com a coisa mais horrível que pode haver, que é alguém matar alguém, né? Então eu via cadáver do quanto era jeito, né? Sem cabeça, com o corpo aberto. É um choque, né? Acordava às 5 horas da manhã. Quem é que Acordava às gosta 5 disso? horas da manhã para entrar em favela e prender gente. Então era uma coisa bem É difícil. dinâmica e, claro, perigosa, né? E qual é o percentual, mais ou menos, de apuração, de autoria na área de homicídios? Chega a 50% ou mais? Chegava mais do que isso. Mais de 50%. Chegava a mais de 50%. Porque muitos homicídios a polícia não consegue esclarecer a autoria. né? Depende muito do O contexto. sujeito briga ali na rua, mata o Isso. outro e ninguém sabe quem matou. O homicídio mais difícil de esclarecer é aquele praticado no contexto de briga entre gangues, né? Porque aí ninguém fala nada, o sujeito que morreu não gera uma comoção social naquele meio, então muitas vezes o pessoal não quer nem saber ou por medo não fala nada. Então esse é o tipo de homicídio mais Então, difícil de muitos investigar. casos ficavam sem solução. Alguns ficavam sem solução. Aqueles de maior repercussão, claro que havia uma pressão, às vezes até política, para esclarecimento, então a gente acabava direcionando um pouco mais de esforços a esses casos e acabava esclarecendo com uma taxa muito maior, né? Então, nesse período, era o dia todo trabalhando na área de homicídio. O dia todo, só com homicídio. Difícil mesmo, hein? Não é fácil, não. Não é fácil, mas assim, eu amadureci muito, né, nessa época por uma série de razões. Eu era um jovem de classe média e passei a frequentar a favela, conviver com pessoas muito humildes, muito pobres no dia a dia, né? E isso foi muito importante para eu crescer. E a gente, quando trabalha com a morte, passa a encarar a vida de uma outra forma. É verdade. Então, assim, foi uma experiência fantástica, lições que eu carrego até hoje e vou carregar para sempre, inclusive algumas coisas que eu aproveito no meu dia a dia como magistrado, né? E muitas mortes que acontecem por motivo fútil, né? A maioria das mortes, infelizmente, é por motivo fútil. Cachaça, briga de bar, ou briga de grupos rivais de tráfico de entorpecentes, por exemplo, ou de outros crimes. E você apurava muito caso de feminicídio naquela época? Naquela época também havia feminicídio, mas infelizmente ainda não se dava uma atenção especial como... É como se fosse um crime comum. Exatamente, era tratado como um crime comum. Não era visto ainda como um problema inserido num contexto maior. Exatamente. Mas eu não sei se é impressão minha, desembargador, eu acho que hoje em dia a coisa está pior, viu, em relação a feminicídio. Piorou. Não sei se também é porque estão dando mais holofote aos casos, mas assim, realmente eu estou ficando impressionado com isso. Realmente o Estado tem que promover muitas políticas públicas para que haja uma consciência maior sobre
a vida, né? Exatamente. Valorizar muito mais a vida, sobretudo na família. Exatamente. Isso o Estado não pode abandonar, tem que intensificar essa política. Bem, daí da polícia, você foi advogado. Isso. Depois da polícia, você saiu da polícia? Eu desisti da minha carreira policial por uma série de questões. Enfim. Cansou de trabalhar nessa área? Não cansei, na verdade eu me decepcionei. Me decepcionei Decepção. muito. Com a falta de estrutura, a falta de condição de trabalho, muita corrupção. Enfim, me decepcionei com o sistema. Né? Me decepcionei com o sistema. Você pediu exoneração? Aí eu pedi exoneração e fiquei numa situação, eu falei, e agora? E agora? Eu tinha aquela ideia, então eu fui para o caminho natural, que seria a advocacia. E aí eu não havia terminado a faculdade ainda, comecei a fazer estágio, me formei, comecei a advogar e... Mas você foi trabalhar no escritório já pronto? Fui trabalhar no escritório... Ou sozinho? Fui trabalhar no escritório pronto, de um juiz aposentado, talvez o senhor conheça de nome, ele escrevia muitos livros, Dr. Darcy Arruda Miranda, era um dos maiores doutrinadores na área de lei de imprensa, inclusive. Era juiz aposentado. E quando eu comecei a advogar, eu percebi que eu não servia para coisa. Né? Eu só conseguia trabalhar com vontade para aquele cliente que tinha razão. Até que chegou um dia em que um cliente foi ao escritório e contou a situação, ele devia valores lá em razão de um acerto comercial que ele fez com o ex-sócio, e esse ex-sócio estava executando umas notas promissórias, e ele foi lá no escritório para ver qual seria a estratégia, né, que ele deveria adotar no processo. E eu fui atendê-lo, e depois de muita conversa eu virei para ele e falei assim, olha, senhor Roberto, lembro até hoje o nome dele, eu acho o seguinte, se o senhor deve, o senhor tem que pagar. Ele ficou revoltado. Levantou e foi lá conversar com o dono do escritório. Falou, mas como? Ele não queria que você pagasse. Ele não queria ouvir isso. Né? Não queria ouvir. Ele queria alguma coisa para enrolar. Até porque ele não queria pagar, na verdade. Ele estava brigando com esse sócio. Eu falei, não, o senhor está errado, o senhor tem que pagar. E ele foi lá tirar satisfação do dono do escritório. Como é que você me coloca um advogado desse, não sei o que lá? Aí ele foi embora e o doutor Darcy me chamou. Ele tinha 93 anos, era um senhor, assim, uma pessoa fantástica. Fazendo nada. Você não nasceu para ser advogado, não. Você tem que ser juiz. Aí aquilo... Né, me deu um estalo. Eu falei, não, mas eu nunca pensei, né? Isso para mim foi algo muito distante. Imagina eu ser juiz, como eu disse, é o chamado, né? Exatamente. Chamado. Mas a partir desse dia a coisa começou a... Mas você ficou nesse escritório quanto tempo? Eu fiquei acho que uns 2 ou 3 anos, embargador, não me lembro muito bem. E você tinha uma renda para sobreviver? Tinha. Aí você eu ainda morava... Você mesmo? Ainda morava com a minha mãe. Sua mãe, e eu já tinha, nessa época, começado a dar aula. Você estava solteiro ou casado? Solteiro. Solteiro. Assim que eu me formei, o professor que me dava aula de processo civil na faculdade me convidou para substituí-lo nas eventuais ausências, né? Informalmente. Lá na Unip? Isso, na Unip. E aí eu comecei a gostar. E comecei a dar aula num curso preparatório para o exame da ordem. Sim. Lá, que na época em São Paulo era um dos mais conhecidos, né? E com isso eu tinha uma renda além da advocacia. Aí conversei em casa e falei, olha mãe, eu acho que descobri minha vocação, que é ser juiz. A coisa foi amadurecendo e eu realmente vi que era aquilo que eu queria. Então eu vou parar de trabalhar no escritório, vou continuar dando aula e quero saber se eu posso continuar aqui e tal, morando lá. Claro, me deu o maior apoio, né? E assim eu pude me dedicar praticamente... Casa da mamãe é pro resto da vida. Exatamente. Né? Para toda a vida. Exatamente. Para toda a vida. Aí eu pude me dedicar aos estudos, acabava aprendendo também dando aula, estudando para as aulas, e foi assim que eu descobri minha vocação e comecei a me preparar para a magistratura. Aí você enfrentou o concurso já direto em Brasília ou em São Paulo também? Eu, desde muito jovem, eu sempre tive a ideia de sair de São Paulo. Eu gosto muito de São Paulo, amo a minha terra, mas eu não combino muito com aquele estresse da capital. Eu gostava mesmo, era de praia, mato, enfim, aquela coisa da capital me incomodava demais. Então eu sempre tive na cabeça essa ideia de sair. E aí o concurso foi a oportunidade de unir útil ao agradável, ingressar na carreira da magistratura, que era a vocação que eu acabei descobrindo, e poder sair de São Paulo.
E nesse meio tempo em que eu estava amadurecendo a ideia de sair, surgiu a oportunidade de fazer o concurso aqui. Um colega de faculdade que é delegado de polícia aqui em Brasília me ligou e falou: olha, abriu o concurso aqui em Brasília, você não quer vir para cá? E eu tinha a ideia de conhecer Brasília, estava nos meus planos, mas como turista, né? Certo. Acho que todo brasileiro quer conhecer Brasília, acho que é natural. Não fazia ideia de vir para cá, morar, concurso. Mas ele insistiu: não, vem para cá, aqui é bom. Eu falei: tá bom. E vim fazer o concurso aqui. E a primeira vez, no dia da primeira prova, acho que foi num domingo, costuma ser num domingo, eu passei o final de semana aqui na casa dele e ele me mostrou um pouco de Brasília. E quando nós estávamos subindo aqui no Eixo Monumental, chegando ali na Praça do Cruzeiro, quando eu tive aquela visão bem ampla e extensa, com a Floresta Nacional lá no fundo, aquela coisa bem ampla, eu falei: gente... Outro mundo. Exatamente. Porque lá em São Paulo a gente não tem isso, né? A gente olha para os lados e só vê prédio, né? Só vê coisa assim. E eu olhei e falei: gente, é aqui que eu vou morar. E aí foi uma coisa curiosa, porque ao mesmo tempo em que eu fui passando na primeira fase, na segunda eu fui amadurecendo os estudos. Nesse meio tempo, abri o concurso em Minas, fui fazer também, mas já focado em Brasília. Tanto é que quando eu passei no concurso aqui, nem fui fazer a segunda fase em Minas. Você não chegou a concluir mesmo. Digamos que eu... Então você passou no primeiro concurso para juiz, foi no DF. Foi. O primeiro que eu fiz... Parabéns. Na verdade, estava muito bem preparado. Teve uma coisa curiosa, desembargador. Eu, na época de cursinho, eles estimulam a gente a fazer qualquer prova, né? Para treinar e etc. E abri o concurso do Ministério Público lá em São Paulo, antes do concurso da magistratura. Eu fiz, porque é bom para treinar, eu fui e fiz. Passei na primeira fase. Aí no dia da prova da segunda fase, eu acordei de mau humor, porque tinha que acordar cedo domingo, e não era o que eu queria. E eu não fui fazer a segunda fase. Olha. Eu falei: eu não quero ser promotor, eu quero ser juiz. Eu não sempre era fui muito focado. Não era. O seu caminho. É uma carreira muito bacana também, mas não era o que eu queria. Aí eu foquei no que eu queria e deu certo. Agora, explica aí como é que você passou nesse concurso para juiz. Como é que você estudava? Então, o método de estudo. Eu sempre fui muito ansioso. Sempre fui ligado no 220, não consigo ficar parado muito tempo, sempre estou querendo fazer várias coisas, né? Então, estudar quietinho ali, sentado à mesa, várias horas, para mim nunca deu certo. Então, eu fazia o curso preparatório de manhã, estudava à tarde você fazia um cursinho? Isso, fazia um cursinho de manhã. Qual cursinho? Do professor Marcato. Marcato. Isso. E o Damásio, lá muito famoso. Isso, também, o Damásio era o mais famoso. E aí depois veio o curso do professor Marcato, e aí eu fazia esse curso de manhã, frequentava as aulas, estudava umas 4 horas por dia à tarde e ia fazer alguma atividade física. Todo dia eu tinha que fazer alguma atividade física para dar uma... Mas você estava acumulando, então, o escritório de advocacia? Não, eu parei, essa época eu tinha parado... Você saiu do escritório? Isso, eu tinha saído do escritório só para estudar e eventualmente você tinha uma renda eu dava aula, exatamente. Eu tinha renda com as aulas no cursinho. No cursinho. No outro cursinho, que era... Você já era professor preparatório para advocacia. E aí, com o que eu tinha juntado... Para a OAB. Com o que eu tinha juntado de dinheiro advogando, e claro, contando um pouco com a ajuda da minha mãe também, eu ia economizando muito. Certo. Deu certo. Parabéns. E a mamãe está em São Paulo? Minha mãe mora em São Paulo, meus irmãos moram em São Paulo. Está aposentada. Que idade tem sua mãe hoje? Ela está com 78. 68? 78, 78. 78. Isso. Então, a mamãe é dona Elizabeth Castro Teixeira Martins. Ela vai ver essa entrevista, né? Vai. Um abraço para a dona Elizabeth. Parabéns, dona Elizabeth, pelo filho aí. Um filho que é um orgulho para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Vamos falar um pouquinho da sua carreira como juiz. Você começou como juiz substituto, onde é que você trabalhou aqui? Eu titularizei na vara do júri de Sobradinho. Não, mas você começou como substituto onde? Como substituto, perdão. Na 4ª Vara Civil do Plano. 4ª Vara Civil. Eu auxiliava o hoje desembargador, não, quase desembargador, Demetrios. Juiz substituto Demetrios, isso. Ele era o titular da 4ª Vara Civil, foi minha primeira lotação. Sim. Aí eu fiquei alguns anos lá, depois
eu atuei em algumas outras varas cíveis, na 16ª, com o Luciano Vasconcelos. Trabalhei em algumas outras varas cíveis. Eu dava preferência, na época a gente conseguia ser lotado mais ou menos A sua preferência de acordo era com a vara preferência. E como não era, como havia muito trabalho e vara cível, digamos assim, um pouco complexa, muita gente não gostava, eu adorava. Então não era difícil para eu conseguir ficar nas varas cíveis. E aí depois eu titularizei no júri de Sobradinho, não havia... E ficou muito tempo como juiz substituto ou não? Se eu não me engano, foram 6 anos, desembargador. O senhor falou que eu sou um jovem juiz, mas eu não sou. Eu estou vendo aqui no currículo, 2000, dia 14 de abril de 2000, você tomou posse como juiz substituto. Foi promovido em 2005. Então foram 5 anos. 5 anos. 5 anos como substituto. Para a vara do Tribunal do Júri. Do Júri de Sobradinho, Então você fez muito júri lá em Sobradinho. Fiz muito. Você lembra quanto tempo você ficou lá em Sobradinho? Devo ter ficado uns 3 anos. Eu trabalhei nessa vara aqui. O senhor trabalhou lá? Na época que era criminal também, né? Mas era criminal e júri, né? Trabalhei lá, como substituto. E você fez muito júri, então, nessa vara? Fiz muitos júris. E depois eu fui para a vara civil Planaltina. Planaltina. Eu também, a nossa carreira é semelhante. Eu fui para Sobradinho, Planaltina. Planaltina eu trabalhei na vara criminal e também na vara civil. De Planaltina, que é um período lá. E depois eu fui para o júri do Paranoá. Atuei em dois tribunais do júri. E você também trabalhou na segunda zona eleitoral do... Isso, eu fui juiz eleitoral lá no Paranoá. Foi diretor do fórum lá do Paranoá. Diretor do fórum do Paranoá. Mauro Renan, você vê como a vida passa. Eu trabalhei com o juiz na época, Mauro Renan Bittencourt. Antes dele ser nomeado desembargador, ajudei a fazer a mudança dele. Eu e a Carmen Nieves, que é a filha dele, sim, ajudei a carregar a caixa do gabinete dele de juiz para o tribunal. Eu e a filha. Nós fizemos a mudança do saudoso desembargador Mauro Renan Bittencourt, que tem o nome hoje no Paranoá. Paranoá. E qual é essa lembrança, o que mais você lembra desse período como juiz substituto? O que mais marcou esse período da sua carreira? Desembargador, é um período de muito aprendizado, muito amadurecimento profissional e pessoal. A gente, naturalmente, quando assume uma carreira dessa, fica um pouco inseguro, tem um pouco de receio, é muita responsabilidade. Então, isso aumenta a carga de estresse. Né? A gente tem que trabalhar muito, estudar muito para compensar a falta de experiência. Né? Então, foi uma época, digamos assim, bem difícil. Eu trabalhei muito, exatamente com receio de não fazer... de fazer coisa errada, né? De não fazer a coisa certa. É muita responsabilidade, né? Cuidar, pelo menos no primeiro momento, da vida dos outros, digamos assim, né? Então, foi um aprendizado muito grande. Eu comecei a dar aula em Brasília logo que eu me mudei. Então, também ainda tinha que conciliar o trabalho com as aulas. Eu naturalmente, você deu aula aqui na escola, no Ministério Público? Isso, na escola do Ministério CEUB Público. E no Mackenzie. Na escola do Ministério Público eu fiquei muitos anos, saí agora esse ano. Na escola da magistratura também. No CEUB eu fiquei acho que uns 3 anos e no Mackenzie também, mais uns 3 anos. E agora eu parei, encerrei minha carreira acadêmica. Porque os compromissos são tantos, né? Vai ficando difícil para a gente dar aula. Quase 30 anos eu dei aula. Mais de 20 anos aula no CEUB, no DEF, na Escola da Magistratura, no Instituto de Processo. Sou cofundador da Faculdade de Processo e do Instituto. Mas nessa fase da minha vida, não dá mais, né? Já dei minha contribuição. Exatamente. Você também, você ficou muito tempo dando aula. Exatamente. Já deu a contribuição. Já. Né? Bem, e uma grande experiência sua no STJ. Queria que você falasse desse período que você foi trabalhar no STJ. Foi trabalhar com o ministro Paulo de Tarso, São Severino, depois trabalhou com o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva. Eu conheci o ministro Sanseverino há muitos anos, quando eu fui dar uma palestra na escola da Júris, né? Na escola da Magistratura do Rio Grande do Sul. Na época ele era desembargador e diretor da escola. E me convidou para dar uma palestra lá,
E naquele dia nós saímos para jantar, eu conheci, enfim, uma coisa mais de cortesia, né, do diretor da escola, e nunca mais conversei com o ministro, na época desembargador. Quando ele foi nomeado ministro, a Amages, junto com a MB, fez um coquetel lá no nosso clube, em homenagem a ele. E eu fui, crente que ele não ia se lembrar de mim, porque já havia passado um certo tempo. E quando eu fui lá, ele olhou para mim, eu fui comentar, eu falei, o senhor lembra de mim? Ele falou, claro que eu lembro, tal. E aí voltamos a nos falar. E por coincidência, eu já dava aula na escola do Ministério Público e ele foi convidado para ministrar aulas lá também. Então passamos a ter um contato ali, 1 ou 2 vezes por semana, na escola do Ministério Público. Quando ele teve uma alteração no regimento interno do STJ e cada ministro podia convocar um juiz auxiliar. E aí ele me ligou. Renato, você não quer trabalhar comigo no STJ? Eu falei, claro, ministro, vai ser uma honra. Mas na época, se eu não me engano, por questões orçamentárias, talvez políticas, enfim, o então presidente do STJ indeferiu todas as convocações, por alguma razão que eu não sei. E aí eu acabei não indo. Indeferiu a minha e todos os outros juízes que haviam sido convocados pelos ministros. Passados uns 2 anos, ele foi para a Corte Especial. E na Corte Especial não há discussão. A Lei 8.038, se eu não me engano, permite aos ministros convocarem um juiz instrutor. Né? Desculpa a redundância, mas para fazer a instrução das ações penais originárias. Aí ele me ligou de novo. Ó, agora não tem erro. Está na lei e não tem como indeferirem. E aí ele me convocou, mas como ele sabe da minha preferência pelo processo civil, né, em relação a penal, inclusive, ele falou, olha, nós temos poucas ações penais originárias no gabinete. Então eu quero que você me ajude na área do processo civil e também, ele era o presidente da Comissão Gestora de Precedentes, quero que você me ajude no NUGEP, né, como juiz supervisor, para ajudar aqui na gestão dos precedentes. Eu assumi naturalmente as 2 funções com muita alegria e então eu passei a auxiliá-lo no gabinete, principalmente nas questões de processo civil, fazia as instruções das ações penais originárias, né, ações penais contra Conselheiro do Tribunal de Contas, desembargadores e outras autoridades, e também trabalhava no GEP. Eu fui presidente da Comissão de Jurisprudência do nosso tribunal. Daqui do nosso tribunal. E tive a honra de participar de vários eventos coordenados pelo ministro Santos Severino. Ele era uma pessoa... Eu recebi o convite, não faltei a nenhum convite, estava sempre presente lá, uma pessoa muito acolhedora. Ele era um grande ser humano. Demais. Quando ele faleceu, você estava trabalhando com ele? Estava. Quando ele faleceu... O que aconteceu? Porque ele faleceu muito jovem. Ele teve um problema sério de saúde, né? Você lembra o que aconteceu com ele? Foi câncer. Foi câncer? Foi. Ele teve... Mas ele faleceu em Porto Alegre? Foi. Ou aqui em Brasília? Não, foi em Porto Alegre. Porto Alegre. Ele fez uma parte de tratamento aqui em Brasília, depois ele foi transferido para São Paulo e estava, digamos assim, tendo algumas melhoras, né, pontuais, e aí ele pediu para ir para o Rio Grande do Sul. Mas ele acho que não tinha nem 60 anos, tinha não? Ele tinha, se eu não me engano, ele faleceu com 63, não tenho certeza, mas se eu não me engano foi isso. Era jovem, muito jovem, muito dinâmico, muito idealista, era uma pessoa fantástica. E assim, eu perdi uma referência para mim. E o câncer foi, você lembra onde começou esse câncer? Foi no fígado. Difícil. E aí era uma referência para mim. Quando ele faleceu, eu fiquei perdido porque, assim, era uma pessoa com quem eu aprendia muito. Né? Exatamente. Uma pessoa muito querida. Era uma coisa que não passava pela minha cabeça. E eu achava que ainda tinha, digamos, uma missão assim para cumprir com ele lá, né? Então foi difícil perder Sempre honrou a toga o ministro Santos Severino. Fez o melhor que pôde pelo judiciário brasileiro. Ele era um exemplo de pessoa e de magistrado. E depois no gabinete com o ministro Ricardo Vilas Boas? No dia, eu não sabia como ia ficar a minha situação lá, porque eu tinha 2 funções, uma vinculada ao gabinete dele, e esse cargo de juiz supervisor no GEP é vinculado à presidência. Então, eu não sabia se eu ia continuar lá em virtude desse vínculo com a presidência, né?
porque o juiz instrutor e o juiz auxiliar são da confiança do gabinete, mas além dessa do gabinete eu tinha essa outra na presidência. Enfim, no dia da missa, em razão do falecimento dele, a missa acho que de 7º dia, alguma coisa assim, que teve lá no STJ, eu estava na missa e tocou o telefone, era a assessora do ministro Cueva. O ministro Cueva quer conversar contigo. E eu nunca tinha conversado pessoalmente com o ministro Cueva, né? Nem eu conhecia pessoalmente. E aí fui ao gabinete e ele foi assim interessante, que ele foi direto, ele falou assim, olha Renato, eu não lhe conheço, ele falou assim, não lhe conheço, não li seu currículo, mas você me foi muito bem indicado, gostaria que você trabalhasse comigo. Aí para mim foi uma surpresa. E aí eu, enfim, continuei no STJ, agora trabalhando no gabinete do ministro Cueva. Foi ele que substituiu o ministro Sanseverino? Isso, aí no final das contas... Ele substituiu nesse trabalho Isso, aí de precedência, gerenciamento de precedência. Na verdade, o ministro Cueva acabou entrando no lugar do ministro Sanseverino na Corte Especial. Na Corte Especial. Que reúne os 15 mais antigos, né? Com o falecimento do ministro Sanseverino, quem assumiu a comissão gestora de precedentes foi a ministra Suzete, que também era outra pessoa fantástica e que aposentou-se e faleceu há também pouco no final. Ela frequentava a minha igreja. Ela também era uma pessoa... Ela e o marido. Eu tive essa... Amiga da igreja. Eu tive esse privilégio de trabalhar com pessoas maravilhosas, além, naturalmente, E o que você fazia? Qual era o trabalho, assim, em termos práticos, nessa área, lá no STJ? Então, além de cuidar de instruir as ações penais originárias, então eu que fazia a oitiva das testemunhas, fazia as minutas de decisões do ministro na fase de investigação e também na ação penal, porque lá nas ações penais originárias tem essa peculiaridade, né? O ministro funciona como órgão, digamos assim, instrutor, né? Ele preside a instrução e também depois é o responsável pela ação penal, ele fica como relator da eventual ação penal. Então, a gente trabalhava tanto na parte de fiscalização da atividade da Polícia Federal, né, durante o inquérito, e depois trabalhava também na ação penal. E, como eu disse, sobrava tempo, porque eram poucas ações penais originárias, sob a responsabilidade do gabinete dele, então eu auxiliava também nos recursos especiais e nos demais recursos, embargos de divergência, etc., especialmente na área de processo civil, que ele sabia que eu gostava mais, então ele passava para eu ajudar. Agora, você que teve essa grande experiência de trabalhar nessa área, você acha que o Brasil, o judiciário, está seguindo rigorosamente os precedentes? Ou ainda existe uma divergência? Alguns magistrados que não gostam de acompanhar essas decisões superiores. O que acontece, desembargador? Nós estamos ainda engatinhando em relação à cultura de precedentes no Brasil, né? Em primeiro lugar, porque é uma coisa natural. No direito, as coisas demoram um pouco para se adaptar, para se amoldar, né? E em segundo lugar, porque muita gente, aí é uma opinião pessoal, muito embora eu estude muito o assunto e tenha trabalhado muito com precedentes no STJ, eu acho que muita gente ainda não compreendeu que nós temos um sistema bem diferente daquele que nos inspirou, né? E eu vejo muita gente na doutrina, principalmente, tentando colocar na cabeça do operador do direito brasileiro que ele tem que trabalhar com precedentes como se trabalha nos países de tradição anglo-saxônica, e não é bem assim. Não é bem assim. Nós temos um sistema baseado no direito posto, bem diferente da tradição anglo-saxônica, e o nosso sistema de precedentes está muito bem delineado na lei. Então, questões assim como razões de decidir, ratio decidente, etc., aqui funciona um pouco diferente. Porque está escrito no Código de Processo Civil, desde quando o recurso especial é afetado, vou falar o especial, mas no extraordinário é semelhante, desde o momento que o recurso especial é afetado até o momento em que a tese é definida, existe uma tese a ser definida. Nós não vamos julgar casos semelhantes para, a partir deles, extrair um precedente da ratio decidente. Nós vamos pegar casos semelhantes, a partir deles nós vamos extrair uma controvérsia e a partir dela fixa-se uma tese.
Então, claro que a ratio decidendi é importante, óbvio, mas o que nos vincula é a tese, principalmente. Né? Mas você acha que o judiciário brasileiro não está seguindo não, cegamente essa orientação? Infelizmente, não segue por uma série de problemas. Né? Há tribunais que insistem, por exemplo, e isso eu vi muito bem lá no STJ, insistem em não observar os precedentes do STJ. Algo que eu acho típico, desembargador, de um país como o nosso. Mas né? o que está acontecendo, na sua opinião? Eu acho que há uma questão cultural, né? Ainda não nos acostumamos com a ideia de ter que cumprir precedentes. Muita gente confunde independência do judiciário com desnecessidade de cumprir precedentes. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? A gente tem independência para atuar de acordo com o ordenamento jurídico. E precedente é norma. Então, nós precisamos obedecer o precedente como obedecemos a lei. E eu me lembro, o professor Marinoni, por exemplo, que é um dos maiores estudiosos que nós temos nessa área, aliás, em processo civil como um todo, e várias outras áreas do direito, ele diz o seguinte: não faz sentido nós termos uma máquina, né, o judiciário, funcionando como uma máquina, um motor que vira nesse sentido e uma peça que quer virar no sentido inverso. Então é inconcebível que um magistrado, seja ele desembargador, seja ele ministro, e naturalmente um juiz de primeiro grau, é inconcebível que ele não observe os precedentes. Mas para o senhor ter uma ideia de como a coisa é grave, dentro do STJ, nós encontramos decisões de ministros que não observam os precedentes do próprio STJ. E há uma certa ideia equivocada de que precedente é só oriundo de recurso especial repetitivo, de recurso ordinário com repercussão geral reconhecida. Nós temos vários outros precedentes vinculantes. Isso não é um ponto positivo, é negativo. Né? Por exemplo, a Corte Especial, quando decide uma matéria que é inerente a todas as sessões do STJ, produz um precedente vinculante. Está lá no código. O órgão especial que ele decidir, todos os membros do tribunal têm que observar. E eu vi alguns casos, inclusive em relação ao processo civil, em que a Corte Especial definia um precedente, por exemplo, por meio de embargo de divergência, e alguns ministros continuavam julgando de outra forma. E aí vem aquela questão do exemplo, né? Eu sou juiz de primeiro grau, eu estou vendo um ministro que não observa o precedente, então também não vou observar. Mas não observava conscientemente, né? Conscientemente, por discordar. Não, por discordância. Porque mesmo. Eu ouvi um ministro, não vou citar o nome, que é soviética, dizendo o seguinte: eu julguei contra a minha jurisprudência. Daí me chamaram a atenção, eu fui ver e falei: nossa, o meu assessor lá não observou às vezes acontece, mas não é, a minha decisão anterior. Mas não é nesse ponto. O ponto é realmente... Que o acúmulo de serviço, às vezes, impede do magistrado, impede ao magistrado uma avaliação, um exame mais acurado da questão, né? Não, mas de forma... pode acontecer, de né? forma consciente. A Corte Especial decidiu assim, mas eu acho assado, por exemplo. Certo. Bem, você fez uma excelente palestra no colegiado de vice-presidentes de tribunais de justiça do Brasil. Você foi indicado pelo eminente juiz auxiliar da primeira vice-presidência, nosso amigo que está aqui presente, acompanhando, o doutor Luiz Márcio Júnior, ele que indicou seu nome para fazer uma palestra e que fez muito sucesso perante os vice-presidentes. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa palestra. É esse tema que você está abordando, né? É o tema que eu gosto muito. E assim... O que você gostaria de enfatizar dessa palestra, que muitos magistrados vão acompanhar essa entrevista? O que nós devemos fazer para facilitar a prestação jurisdicional? Eu acho que a observância dos precedentes é essencial. Né? Traz segurança jurídica, traz isonomia e traz racionalidade para o sistema. Né? A gente não pode se dar ao luxo de decidir de maneira diferente porque acha. Nós não estamos aqui para achar nada, a gente está aqui, né, nós magistrados estamos aqui para aplicar o ordenamento jurídico, e precedente é norma. Então eu acho que uma das soluções para tentar melhorar um pouco o sistema é a observância dos precedentes, né, com rigor, com responsabilidade, especialmente para saber, para identificar quando é possível fazer uma distinção, né, por exemplo,
E assim, eu acho que nós estamos passando por um momento muito delicado, né, no Poder Judiciário e no direito como um todo, por causa dessa, digamos, necessidade de equilibrar a qualidade com a quantidade. Tá difícil trabalhar, né, desembargador? O senhor sabe disso. É muito processo, pouca gente para nos ajudar e não tem como fazer milagre. E aí, por causa dessa deficiência de pessoal... O acúmulo acaba prejudicando o exame. Prejudica a qualidade. Acurado. E aí muita gente começa a achar a solução onde, na verdade, não funciona, como é o caso da inteligência artificial. Porque muita gente está usando sem critério. Se ela for muito bem utilizada, fantástico. Mas, infelizmente, nessa briga entre a qualidade e a quantidade, muita gente acaba abusando e produzindo decisões desconexas. A inteligência artificial é uma ferramenta indispensável. Exatamente. Nós não podemos mais viver sem a inteligência artificial. Mas tem que usar com responsabilidade. Ela veio para auxiliar, não para substituir o magistrado. Né? Exatamente. É isso que você está querendo dizer. Exatamente. Então, para mim, o maior desafio hoje é esse, é conciliar a qualidade com a quantidade. Especialmente diante das cobranças que nós temos, né? Porque é meta para cá, meta para lá. E assim, eu tenho visto que, infelizmente, hoje é tido como bom juiz aquele que cumpre suas metas. Né? E não se, as cúpulas, digamos assim, não está se mais preocupam preocupada com a quantidade. Mais com a quantidade do que com a qualidade. E isso me deixa muito incomodado, porque, afinal de contas, a gente julga causas que, naturalmente, vão influenciar no dia a dia das pessoas. Né? Eu não posso pegar um processo e dar uma sentença qualquer porque eu preciso cumprir a meta do mês. E, infelizmente, isso tem acontecido em alguns lugares por aí. E isso me preocupa muito. A todos nós. Doutor Renato, você já cumpriu a convocação lá no STJ, né? Isso, eu resolvi sair de lá e voltar para a vara, né? Para a minha missão principal, que é cuidar aqui da 19ª Você está aqui na 19ª Vara Civil. E o que mais tem nessa vara civil? Qual é o processo mais frequente lá? O volume maior que nós temos. Demanda. O volume maior que nós temos hoje é em razão de contratos bancários, não só revisionais de contrato bancário, mas ações de bancos contra consumidores inadimplentes. Esse volume é muito grande. E também questões ligadas à saúde, né? Especialmente cobertura de planos de saúde. Isso é o que mais, digamos assim, nos exige no dia a dia. E muita tutela provisória, né? Certo. Todo mundo quer tudo para ontem. Alguns casos são urgentes, outros não são. E essa vara, 19ª Vara, ela tem hoje quantos processos aproximadamente? Nós estamos com aproximadamente 1.400 processos. 1.400. É um volume que dá para... Que permite um trabalho bem feito. Não permite redução de ritmo. Você está sozinho hoje nessa vara? Tem algum juiz auxiliar? Não, sozinho. Está sozinho? Sozinho. Sim. Você tem 25 anos maturos, 55 anos de idade, ou seja, pelo menos mais 20 anos de tribunal, pela compulsória, né? Desembargador, eu acho que... Qual é o seu projeto para esses próximos 20 anos de trabalho aqui? Eu não tenho projeto para 20 anos, meu projeto é para mais 8. Se Deus quiser, eu me aposento. Estou, digamos assim, muito decepcionado com o sistema judiciário como um todo. Está decepcionado? Muito decepcionado. Muito. Com o sistema como um todo. Então explica essa decepção um pouco mais. Assim, o que acontece? Em primeiro lugar, eu acho que é um sentimento comum a vários colegas, a falta de estímulo. Né? Nós estamos extremamente desestimulados. Somos muito cobrados por todas as instâncias responsáveis por gestão. Não temos condições de produzir um trabalho como gostaríamos. E olha que aqui no TJDF somos privilegiados em termos de estrutura, etc. Então, o senhor imagine o resto do país, né? Meritocracia no judiciário é quase zero. Então, isso desestimula qualquer juiz vocacionado idealista. E, assim, a gente trabalha, assim como o Luiz Márcio e outros colegas
Vou falar das varas civis porque eu tenho mais proximidade com eles. Temos excelentes juízes, vocacionados, mas muito desestimulados. Então isso eu acho que não é um sentimento só meu. Não tenho procuração para falar por ninguém. Mas eu estou dizendo aqui por mim e por alguns que eu percebo. Do país o momento político, complexo. A falta de meritocracia, a forma de ingresso nas instâncias superiores não tem sido, digamos assim, muito bem observada, na minha opinião, com todo respeito, sem citar nomes naturalmente. Eu acho que o componente político está sendo, digamos assim, muito mais determinante do que os requisitos constitucionais que deveriam ser observados. Isso acaba prejudicando o sistema como um todo. Essa é a minha opinião. E também temos um outro problema, desembargador, que é a falta de vocação da base. Eu tenho visto, e eu digo isso não só pelo que eu observo aqui no TJ, mas também porque eu dei aula há muitos anos na Escola da Magistratura e do Ministério Público, então conheço juiz no Brasil inteiro, recém-possados, digamos assim, e vendo pelos alunos. Muita gente hoje ingressa na magistratura pensando em ter um cargo público. O sujeito faz concurso para defensor público na sexta-feira, para promotor no sábado, para delegado no domingo e para magistrado no feriado. E aonde ele ingressar tá bom. Então eu sinto falta de... Claro que muitos são vocacionados, pelo amor de Deus, mas eu digo assim, o universo de não vocacionados que ingressam na magistratura apenas em busca de um bom cargo está muito grande. E aí a gente depara com alguns desvios, por exemplo, colegas que usam a magistratura como plataforma, né, para virar youtuber, virar coach, etc, etc. Alguns colegas que viram youtubers junto com a magistratura, alguns que passam mais tempo no Instagram do que trabalhando. São poucos, graças a Deus, mas são poucos que causam um problema muito grande, especialmente nos processos em que eles trabalham. Porque se eu tiver um juiz ruim, no universo de 500, talvez para o tribunal ninguém perceba. Talvez para a imagem do tribunal passe desapercebido, mas para aqueles 1000 processos, e portanto pelo menos 2000 pessoas, né, os processos que ele cuida, isso vai provocar um efeito muito grande. Então eu acho que nós temos problemas na base, problemas nas cúpulas, claro, temos problemas no meio, problemas no sistema todo. Mas eu acho que esses dois extremos... É um momento que exige muita reflexão. Está faltando... tem muito, para usar aí uma expressão muito comum no dia a dia, está entrando muito juiz Nutella na magistratura e está faltando juiz raiz. E os juízes raízes estão ficando desestimulados. É isso que eu... Bem, em razão de tudo isso, você está pensando em daqui a 8 anos... Daqui a 8 anos eu vou virar pescador, se Deus quiser. Mas você pretende advogar? Não pretendo advogar. Abrir de advocacia? Não pretendo. Voltar a dar aula? Não volto a dar aula. Escrever livro? Não escrevo livro. Está pensando em pescar? Esse é o projeto, eu espero ter saúde para curtir a vida. Mas daqui a 8 anos ainda falta muito tempo, né? Daqui a 8 anos, não sei, mas a minha ideia... Hoje eu estou com essa ideia fixa. Pode ser que eu mude. E você sério para o senhor, espero que eu mude. Certo. Porque se eu mudar é sinal de que as coisas melhoraram, né? Pelo menos as perspectivas em termos de carreira, etc. Mas diante da situação de hoje, daqui a 8 anos eu penduro a chuteira ou a toga. Bom, felicidade para você. Obrigado. Eu estou vendo a aliança na sua mão aí. Você está casado? Casado, tenho 2 filhos. Já está casado há quanto tempo? 25 anos. Mas casou-se em Brasília ou em São Paulo? Eu casei em Brasília, mas eu trouxe a noiva de lá. A noiva de lá. Aí eu namorava em São Paulo com a Tatiana, que é a minha esposa, e aí eu me mudei para cá. Ela é da área jurídica? Não, ela é nutricionista. E está trabalhando? Trabalha, ela tem trabalhando, que eu digo fora, né? Porque se fala, minha mulher não trabalha. É claro que trabalha. Não, a mulher trabalha mais do que o homem, né? Trabalha em casa, cuidando dos filhos, do marido. Só o fato de ser mãe já dá muito trabalho, né? E mãe é mãe. E ela trabalha nessa área de... Na área de nutrição. Ela tem, isso, ela tem um consultório, mas ela não é... Em casa ela não é aquela nutricionista então, muito são radical. 2 filhos. A idade... Como é que chama os seus filhos? Fernanda e Felipe. A Fernanda Qual a idade deles? A Fernanda tem 18 anos e o Felipe tem 15. E a Fernanda já está na faculdade? Não, ela tinha planos de fazer faculdade fora e acabou não dando certo, e então ela vai ficar por aqui mesmo e está fazendo cursinho
pretende entrar em fazer publicidade, marketing, porque ela pensa em fazer... E o menino está pensando em fazer o quê? Ele ainda não tem ideia. Não tem. De vez em quando ele acha simpática a ideia de ser Você juiz, não que nem o pai. influencia falando da área do direito ou não? Ou deixa eles escolherem, Assim, observarem? eu procuro falar muito sobre a minha carreira, explicar, às vezes até sobre processo, às vezes eles perguntam algumas coisas que saem na televisão, eu procuro explicar bem para eles terem uma noção, né? Mas, assim... Mas você gostaria que eles seguissem a magistratura, os dois? Gostaria. A mais nova não vai para a área do direito. O mais novo, talvez. Eu gostaria, ficaria muito feliz se ele fosse magistrado. Certo. Ficaria muito orgulhoso, sim, com certeza. Muito bem. Doutor Renato, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista e, para encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os seus filhos, sua família, seus assessores, seus amigos e para esse público que vai acompanhar essa entrevista no YouTube. Bom, mensagem do juiz Renato Castro Teixeira Martins. Para minha família, eu só queria agradecer por tudo, né? Tanta coisa que não tem nem como falar, o companheirismo da minha esposa, as oportunidades que eu tive na vida proporcionadas pela minha mãe, enfim, pelos meus familiares. Aos meus amigos, especialmente aqueles da magistratura, gostaria de dizer que a gente não pode esmorecer, né? Por mais que a gente tenha aí vários obstáculos, a gente tem que ter responsabilidade e consciência que a gente trabalha para os outros, né? Então a gente resolve o problema dos outros e não podemos esmorecer enquanto a gente trabalha para os outros. E queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando. Eu sou muito sincero, espero que não tenha desagradado nada, a ninguém pelo que eu entrevista. disse. E para aqueles que eventualmente querem ingressar na magistratura, eu vou dizer uma coisa que o professor me disse uma vez em relação ao concurso: só não passa quem desiste. Então, o nosso dia vai chegar desde que a gente se dedique, né? Então, continue na luta e, de preferência, os vocacionados, espero que ingressem e, com certeza, pelo menos aqui no TJDF, serão muito bem recebidos, porque é um tribunal privilegiado em vários aspectos. Muito bem. Parabéns, obrigado, doutor Renato, pela belíssima história de vida, pelo excelente trabalho. Prova disso que você já foi um grande magistrado representando o tribunal no STJ. Trabalhou com 2 ministros, não só para o STJ, mas para o Brasil. E você é um grande orgulho e modelo de magistrado. Que é isso. Parabéns. Obrigado. Que Deus continue abençoando sua trajetória. Seja feliz no seu trabalho ao lado de sua família, de seus amigos. Amém. Parabéns. Muito obrigado, desembargador. Um orgulho para o tribunal. Obrigado. Obrigado.